Boa tarde, eu sou o professor Rafael da Escola Educativa, eu dou aulas de Geografia. Hoje teremos uma revisão. Na revisão você precisa de papel, caneta e lápis para anotar tudo o que for explicado. Além disso, caso não consiga entender nenhum conteúdo, assista novamente. Muito obrigado. Como podemos ver, o capítulo 9 trata sobre geologia, porque ele fala do solo. E nós, antes de falarmos do solo, precisamos entender o que aconteceu com a Terra e como ela foi formada, para que, assim, tenhamos conhecimento de como todo esse planeta ele passou por transformações e como essas transformações vão influenciar na dinâmica do homem. Para isso, é necessário entender um negócio chamado astronomia. Astronomia é a ciência do universo. Ela tenta explicar como o universo foi constituído para que nós possamos entender, então, por que a nossa Terra, por exemplo, ela ainda por dentro é líquida e quente. A astronomia ela busca entender, então, todo o processo da formação dos planetas e todo o processo de construção do nosso universo. Essa ciência é a astronomia, não é única e exclusivamente a ciência que faz o mapeamento das estrelas, mas é a ciência que, além de mapear as estrelas, ela busca entender, nomear e classificar cada tipo de estrela, cada tipo de planeta. Então, essa é a astronomia. Anotem muito bem isso, porque isso vai cair na prova. Vamos lá? Universo. Um item da página 81 do nosso livro didático. Dentro deste item, que é importante vocês lerem ele inteiro, nós só leremos o último parágrafo e anotaremos para ter ciência mais exata do que a astronomia. Aqui, começando. O universo costuma ser definido como tudo aquilo que existe. É o conjunto dos astros, como estrelas, planetas, satélites naturais, cometas, entre outros, além dos espaços vazios que existem entre eles. Esses espaços, embora não contenham ar, em geral contêm partículas de poeiras, chamadas poeira cósmica. A ciência que estuda o universo é a astronomia. Bom, eu falei do capítulo 9, mas a gente estuda para essa prova o capítulo 6 e 7. Por que eu falei do capítulo 9? Porque o capítulo 9 ele vai ser o final do estudo que começa no capítulo 6. O capítulo 6 ele é importante para que a gente entenda como a Terra ela surgiu e que a partir daí a gente consiga entender a lava, consiga entender as placas tectônicas, consiga perceber realmente que por mais que a Terra seja dura, né, tenha uma crosta dura, a Terra na verdade ela é mais parecida com um ovo. Por que com um ovo? Porque um ovo ele é líquido por dentro e ele tem uma casquinha muito, mas muito fina. E essa casquinha fina ela seria a crosta terrestre. Só que vejam, se a gente fosse fazer a mesma proporção, né, isso significa se a gente fosse reduzir a Terra ao tamanho de um ovo, a casca do ovo, que já é um negócio muito fino, seria 3 vezes mais fino. De modo que a crosta terrestre ela é extremamente fina em comparação com todo o resto do material que o nosso planeta é feito. Bom, nosso planeta, ele, além de ser líquido por dentro, ele é extremamente quente. Dentro dele há lava. Até quando a gente pode ver os vulcões, como a gente está vendo aqui atrás, né, a gente está vendo um vulcão em erupção. Isso que está caindo dele, saindo dele, aliás, é lava. Essa lava, ela estava dentro da Terra, né? da Terra, sim, do planeta Terra. E por causa dos choques tectônicos, ela acabou subindo e
saindo à superfície. O importante, então, né, é que dentro da Terra existe todo o material incandescente, isso significa com uma temperatura extremamente alta. A Terra ela vai se resfriando de fora para dentro. O núcleo, que é a parte central da Terra, que é a parte mais quente, onde tem maior pressão, onde a temperatura é maior, é extremamente líquida. E aí, quanto mais a gente vai subindo, mais pastoso vai ficando e a temperatura vai diminuindo, porém diminui pouca coisa. Porque, como a gente pode ver, a lava ela também não está muito abaixo do nível do mar. Bom, como a ciência tenta explicar o fato de que a nossa Terra ela é um planeta que ela está pegando fogo por dentro, que é extremamente quente. Aliás, não só a nossa Terra, como todos os astros, eles têm essa característica, né? Bom, a astronomia e a geografia, elas lidam com várias ciências paralelas, que uma dessas ciências paralelas é a física. A física, ela tem um monte de teorias, mais um monte de teorias para tentar explicar o surgimento da Terra. O importante aqui é vocês terem conhecimento da principal, que é a teoria do Big Bang. Por quê? Porque a partir dela, vocês conseguem criar um esquema mental para entender o movimento das placas tectônicas e para entender por que existe lava dentro. Bom, essa teoria, aqui atrás no fundo, né, a gente pode observar de maneira bem clara. Bom, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o vídeo que eu estou passando aqui no fundo, ele é um vídeo que mostra bem pra gente como do caos, que era quando as partículas e os átomos não estavam juntos, como eles, por força gravitacional, acabaram se juntando. E a força gravitacional, quanto maior a massa, isso significa quanto mais átomos vão se juntando, maior é a força gravitacional. De modo que gerou um buraco negro que comprimiu tanto a matéria e puxou tanta matéria que isso criou uma pressão tão grande que gerou o Big Bang. E por que, como a gente está vendo ali no fundo, por que é importante ter isso em mente? Porque, vamos lá, se o planeta ele surge de uma explosão, ele vai surgir de um fenômeno que ele é extremamente poderoso e que ele deixa as coisas pegando fogo ainda. Quando você imagina uma explosão, alguém correndo e explodindo, você imagina uma bola de fogo saindo e coisas voando, pegando fogo, né? Bom, a nossa Terra e as partículas que uniram a Terra, assim como as partículas que uniram todos os astros, aconteceu a mesma coisa. Então saiu matéria pegando fogo, saiu átomos com uma temperatura altíssima. E eles se juntaram e deram origem à Terra. Por isso, a gente ainda está em processo de esfriamento, segundo a teoria do Big Bang. E é importante a gente conhecer essa teoria para saber exatamente isso. Bom, a Terra ela ainda está pegando fogo. Isso significa que ela é quente por dentro, ela não esfriou ainda. E aí, por quê? Por causa dessa explosão. Então, tenham em mente isso para que vocês consigam entender mais futuramente, quando eu explicar para vocês, por exemplo, por que existem placas tectônicas, por que existe todo o movimento da lava, por que o núcleo ele ainda não está endurecido. Bom, é isso por hora.
O importante de saber essa teoria é o seguinte: existem outras teorias, existem diversas, mas diversas teorias. E são teorias bem complexas, aliás. Tem algumas que eu mesmo não consigo entender muito bem, por um fator bem interessante, até que é o seguinte: elas lidam com conhecimentos físicos que são coisas de pessoas da universidade, né? Então, eu, por exemplo, eu que sou cientista social, eu até entendo um pouco, mas eu não consigo entender com mais profundidade, como, por exemplo, teoria das supercordas e diversas outras teorias, né? E também existem as teorias religiosas que explicam também o surgimento da Terra. Bom, a teoria do Big Bang, como eu acabei de falar, é o seguinte: ela é passada aqui para que você tenha o conhecimento da principal teoria dentro da geografia que explica um fenômeno geográfico, que é a Terra ainda estar quente por dentro. Então, podem existir diversas outras teorias. O que está sendo levantado aqui, dentro desse vídeo, e o que vai ser levantado dentro da prova, não é o que corretamente fez surgir, não. É para que você tente criar um raciocínio lógico, certo? Baseado dentro dos estudos feitos na geografia, para entender a natureza do nosso planeta e para entender a natureza de todos os outros planetas. Então, é necessário você ter esse conhecimento. Bom, partindo da mesma teoria, né, fazendo uma extensão da teoria do Big Bang, a Lua ela vai surgir saindo de detritos do nosso planeta. Então, a Lua ela se descolou do nosso planeta, né? Quando o nosso planeta ele sofreu um impacto. Aqui no fundo a gente pode observar bem as imagens, né? E a partir daí do impacto houve um anel exterior de poeira cósmica que ele começou a se juntar até virar a Lua a qual conhecemos. A Lua ela era bem mais próxima da Terra, mas ela foi se afastando com o passar do tempo. E o importante de saber da Lua é o seguinte: é que ela, além de ter vindo da Terra, ela tem uma influência muito grande dentro dos mares. Por quê? Porque ela é uma massa muito grande e ela puxa a água, porque ela tem uma força gravitacional também. Então, ela tem uma influência grandíssima dentro da navegação e dentro do movimento dos mares. Fique atento na página 81 para saber a diferença entre planetas e estrelas. Os planetas são astros sem luz própria, que orbitam uma estrela. A Terra, dessa forma, é um planeta. Bom, estrelas. As estrelas são astros que possuem luz própria. São formados principalmente por gases como hidrogênio e hélio, com temperaturas muito elevadas. Bom, então a diferença aqui entre ambas é que uma possui luz própria e outra não. Ambos são astros. Movimentos da Terra, página 97 do nosso livro didático. Rotação. Movimento de rotação é o giro que o planeta faz ao redor de si, ou seja, ao redor do seu próprio eixo. Observe o esquema. É importante, se você não entendeu essa pequena explicação, porque a rotação é bem simples, ler todo este tópico
Mas agora a gente vai para a página 105 para entender o que é translação. Translação. O movimento de translação da Terra é a volta que ela realiza ao redor do Sol, seguindo uma órbita elíptica. Observe o esquema.